Dizer que depois, e apesar destes 3 dias de reunião e destas 10 horas de reunião hoje, não foi possível chegar a um acordo, mas foi possível que se assumissem compromissos para que o processo negocial, que termina hoje a sua primeira fase, continue a partir de 15 de dezembro, já num quadro diferente de especialidade. Ou seja, desse processo, que vai iniciar-se em 15 de dezembro, poderá ou não sair um acordo a partir daquilo que são os compromissos hoje assumidos nesta reunião, que são compromissos sobre aspectos gerais que irão balizar a negociação específica que irá decorrer. Nós gostaríamos de dar alguns destaques, ainda assim, porque achamos importantes, do trabalho que se fez e que foi difícil. Às vezes, no último minuto, estivemos a discutir um artigo definido, mas que às vezes faz a diferença, e neste caso faz. Os destaques são que os professores que estão nos escalões, e que já havia sobre isso algum avanço, os professores que estão nos escalões de 4 anos poderão progredir aos escalões a que têm direito, tendo direito a tal, sem ter de permanecer mais tempo, conforme esteve previsto no primeiro documento que tivemos, em que teriam que permanecer pelo menos mais 2 com impossibilidade de progressão. Em segundo lugar, dizer que os mais de 7.000 professores retidos no primeiro escalão desde 2011 serão reposicionados sem qualquer faseamento em 2018, sendo este o início da recuperação do tempo de serviço. Estes professores tinham uma dupla penalização, ou melhor, uma dupla perda, a perda de todos os professores do seu tempo de serviço, acrescida da perda que, por terem ingressado já depois do congelamento, tiveram em relação àqueles que, já estando nos quadros, têm as mesmas condições de tempo de serviço que eles têm. Portanto, o primeiro momento de recuperação, e nós dizíamos que precisávamos de um sinal em 2018, será a recuperação destes professores de uma só vez e não em 4 tranches de 25% em 2 anos, como esteve primeiro previsto, de uma só vez, sendo colocados no escalão a que têm direito. Os restantes docentes, e também estes, iniciarão a recuperação de todo o tempo ainda nesta legislatura, que neste caso será o segundo momento, o primeiro momento em 2018, o segundo em 2019, prevendo-se que o termo desta recuperação venha a concluir-se, portanto, ou venha a ter lugar o termo, durante a próxima legislatura, sendo que esse é um dos aspectos que vai ser definido na reunião negocial ou nas reuniões negociais que vão prosseguir a partir do dia 15 do 12. Ou seja, há uma coisa que é certa: o início é nesta legislatura, 2018 o reposicionamento, 2019 o início da recuperação de todos, isto sem prejuízo de, em simultâneo, quer em 18, quer em 19, estar a decorrer também o descongelamento e, portanto, a progressão. São processos distintos, mas que vão ser simultâneos durante pelo menos estes 2 anos, e prevendo-se que o encerramento desta recuperação seja na legislatura seguinte, até para não ser um prazo muito largo. Esse é um dos aspectos que iremos depois, então, a partir de 15 de 12, de 15 de dezembro, definir, podendo daí resultar, como eu disse, o acordo ou não. Muito importante neste processo, ou deste processo também, é a garantia de respeito pelo atual Estatuto da Carreira Docente, seja no que diz respeito à sua estrutura, seja no que diz respeito à sua duração. Dizer que havia ali uma grande discussão, foi o que custou mais a fechar, foi precisamente a relativa ao tempo de serviço. Ou seja, o Ministério da Educação, desde o início, pretendia que ficasse apenas uma referência a tempo de serviço, ou seja, falava sempre em recuperação de tempo de serviço, em recuperar tempo de serviço, o que lido sem artigo definido poderia querer dizer 1 mês, 1 ano, 3 anos e meio, enfim, não havia uma definição do tempo na íntegra. E o que ficou, e é importante, é que se irá negociar
nos termos que estão aqui previstos, portanto, o início é 15/12, como eu já disse. O modelo concreto, claro que hoje não podíamos negociar uma grelha, porque isto é demasiado complexo, não é? Mas o modelo concreto de recomposição da carreira, ou seja, isto é muito importante, aqui não se trata apenas de recuperar tempo de serviço, trata-se de recompor a nossa carreira, que por razões diversas, nomeadamente a do tempo de serviço, foi subvertida ao longo destes últimos anos. Portanto, recompor quer dizer recolocá-la precisamente tal e qual ela é, com a sua estrutura, com a sua duração, com o tempo recuperado. E, portanto, irá ser recomposta a carreira de uma forma, este tal modelo de recomposição, que permita recuperar o tempo de serviço. O tempo de serviço perdido no congelamento. Como sabe, os sindicatos têm dito, os professores o que reclamam, continuarão a reclamar, e é a posição sindical, traremos para a mesa, ou que continuaremos a ter na mesa, que vai continuar em dezembro, é que o tempo de serviço perdido pelos professores é de 9 anos, 4 meses e 2 dias. E isso ficou garantido, é isso? Ficou garantida a recuperação do tempo de serviço congelado. Portanto, a interpretação da FENPROV, a interpretação dos professores é aquele trabalho que desenvolveram ao longo de 9 anos, 4 meses e 2 dias, que deve ser recuperado. Esta é a nossa interpretação. O Governo pretendia mais para a partir de 2011. Pois, o Governo não quis que aqui ficasse especificado qual era, mas naturalmente que todos sabemos, nós, do que estamos a falar. Se o Governo estiver a falar em qualquer outra coisa, poderá estar, é legítimo que esteja, a sua posição não sabemos, ou melhor, sabemos qual é, queria apenas recuperar estes 7 anos. Aliás, pareceu-nos até a certa altura da negociação que poderia nem estar em causa a recuperação dos 7 anos, poderia até ser algum período menor que esse. Para nós, o importante era que desta fase da negociação, que é a negociação genérica, global, que desta fase da negociação saísse intocável a possibilidade de recuperação de todo o tempo de serviço, que é a nossa posição, como sabe, são os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Se me disser, e isso vai continuar a ser discutido na fase negocial seguinte, eu dir-lhe-ei, vai sim, e provavelmente, se aqui tivesse ficado escrito 9 anos, 4 meses e 2 dias, este documento não se chamaria Declaração de Compromisso e chamar-se-ia, provavelmente, Acordo. Perante isto, não foi posto em causa nem beliscado um dia que fosse, e isto foi a parte mais difícil da negociação, porque nós poderíamos ter saído dali com o tempo já beliscado, e saímos exatamente com o tempo que... Saíram com o NIM? Saímos com a fatia de leão para 15 de dezembro? Saímos para 15 de dezembro, exatamente, com a possibilidade de, ou seja, com tudo em aberto, se quisermos. E, portanto, a alternativa era termos saído, já sabendo que esse tempo não seria todo para recuperar, e nesse caso teríamos abandonado a reunião. É como quem diz, teríamos saído sem sequer haver uma declaração de princípio, de compromisso, teríamos feito isso, e, portanto, aquilo que ficou foi uma formulação que deixa ainda em aberto essa decisão, sendo que, portanto, e ao contrário do que esteve e que foi o que fez com que esta reunião demorasse mais tempo, em cima da mesa, nas 4 ou 5 versões anteriores à definitiva, o que esteve em cima da mesa foi uma solução que iria significar que os professores iriam perder tempo relativamente a estes 9 anos, 4 meses e 2 dias. Esse tempo que os professores tiveram congelado sai intocável daqui, e eu diria até o seguinte: cumpre aos professores, quando a reunião negocial de 15 de dezembro ou seguintes se der, de continuarem a lutar e a pressionar para que seja este o tempo todo que é contado, ou seja, sai sem beliscão nenhum este tempo, com a formulação que, ao fim destas horas todas, foi possível fazer. Posso dizer que a última versão, ou as 2 últimas, a última, foi sempre em torno do artigo definido, para que ficasse claro que não era algum tempo, que era o tempo de serviço. Último aspecto, fica previsto também o início da discussão para a futura negociação dos aspectos relativos aos horários de trabalho. Como se sabe, está em curso uma greve, que é uma greve dos professores à componente não letiva, às atividades que, sendo letivas, estão na componente não letiva. No próximo dia 21, terça-feira,
já terça-feira, temos aqui uma nova reunião em que vamos negociar aspectos de carreira, outros, e concursos. A senhora Secretária de Estado aceitou nessa reunião calendarizar esse processo de discussão e depois negociá-lo relativo aos horários de trabalho. Dizer que, sendo calendarizado terça-feira e sendo calendarizado para uma data que é bem próxima, e nós admitimos que seja no início de janeiro, uma vez que tem impacto depois no ano letivo que vem, sendo assim, e faça isso, nós levantaremos a greve a essas atividades, portanto, na terça-feira, depois de feita a calendarização. E, por último, também saiu previsto o início da discussão em relação a uma matéria que para os professores é importantíssima e, aliás, está em todos os locais e em todos os momentos em que os professores falam da sua profissão e que tem a ver com o desgaste e o envelhecimento dos docentes. Naturalmente, o que é que vai estar aqui em discussão? Vão estar medidas que possam, por um lado, atenuar o desgaste e vão estar medidas que possam, por outro lado, ou simultaneamente, atenuar o envelhecimento e permitir o rejuvenescimento do corpo docente das escolas. Obviamente, na parte dos sindicatos, estamos a falar do regime de apresentação e, portanto, também isso irá estar aqui em cima da mesa. Dizer, saímos satisfeitos? Saímos, pelo menos, a pensar o seguinte: isto só foi possível graças à luta que os professores têm vindo a desenvolver. Em particular, isto só foi possível hoje, além da resistência de todos os que ali estiveram, porque no passado dia 15, e hoje estamos já a 18, mas pronto, começámos a 17, há 2 dias atrás, 3, os professores tiveram um número que há muito não se via na rua, junto à Assembleia da República, e fizeram uma das suas maiores greves de sempre, tal com níveis e patamares de adesão próximos dos 2008, ou na ordem dos 2008, atingindo os 90%, as escolas que fecharam, grandes escolas, e foi isso que ajudou a que fosse possível nós sairmos daqui com compromissos da parte do Ministério da Educação que vão agora permitir que nós, na fase negocial que se segue, que é a fase das especificidades, possamos de facto, então sim, já sair com algo de mais concreto, na medida em que esta é uma negociação, percebe-se, muito complexa. A recuperação do tempo de serviço destes 9 anos, 4 meses e 2 dias é de grande complexidade. Isto exige grelhas que têm que se estudar muito bem a situação dos professores, até porque a passagem para os escalões não é sempre igual. Há recuperações que vão acontecer passando por escalões em que há vagas, passando por escalões em que há avaliação para a prestação de aulas, ou seja, que ninguém neste país fica a pensar que esta recuperação vai ser automática. Vai ser feita nos termos que o Estatuto da Carreira Docente prevê, e o Estatuto da Carreira Docente nunca é, por demais dizer, lembrar, não prevê apenas tempo de serviço para se progredir. Muitas vezes diz, não é, mas é determinante o tempo de serviço. É, pois, porque sem ele não se progride. E é determinante a formação contínua, porque sem ela não se progride, mesmo tendo tempo. E é determinante a avaliação dos professores, porque mesmo com a formação e o tempo também não se progride. E, portanto, é através do tempo de serviço e do mérito que os professores revelam no seu trabalho que é possível progredir, e que é possível progredir também no âmbito do descongelamento, e que será possível progredir no âmbito da recuperação.